Há muitos anos atrás, quando eu comecei a prática do Ho'oponopono, que eu conheci o Ho'oponopono há mais de 12, 13 anos, eu comecei a conhecer a técnica que naquela época era bem estranha. Eu nunca tinha ouvido falar, tipo assim, você falava algumas palavras e a sua vida ia melhorando, ia transformando. Era um pensamento assim, bem diferente, né? Não é igual nos dias atuais, que agora a gente já conhece a técnica, tem a lei da atração, e foi na mesma época que estava saindo a lei da atração que eu conheci o Ho'oponopono. Aí eu assisti um vídeo, a pessoa falando do Ho'oponopono, não tinha muito conteúdo na internet, e eu resolvi. Eu estava no dia, eu tinha uma empresa, eu cheguei em casa. Eu estava muito cansado, muito abatido com os problemas do dia a dia. E falei, vou testar essa loucura, né? Falar as palavras vai entrar no meu subconsciente e vai melhorar, né? Era uma coisa que eu não acreditava. Aí eu comecei a falar as palavras. Sinto muito, por favor me perdoa, te amo, sou grato. Sinto muito, por favor me perdoa, te amo, sou grato. E depois que eu falei uma certa quantidade, o cansaço da minha cabeça, aqueles pensamentos que eu estava muito cansado, nervoso, parece que deram uma clareada. Eu falei, não, isso daí é psicológico. Não é possível que eu falando essas palavras, não sabia nem para quem falava, não sabia nada. Eu falei, não é possível que eu falando essas palavras, aconteceu isso na minha cabeça agora, a minha cabeça descansou, parece que abriu uma luz na minha cabeça e eu desconfiei. Falei, isso é psicológico. Aí, no outro dia, mesma coisa. Eu falando essas palavras, eu tinha anotado, depois eu decorei, né? E fui falando e minha cabeça realmente é, eu estava ficando mais tranquilo. E depois também achei mais um outro vídeo, né? Bem difícil achar, eu achei um outro vídeo falando, né? Você vai repetindo essas palavras, que essas palavras vão mudar dentro da sua cabeça, vai exteriorizar lá fora. As coisas vão começar a melhorar, você vai encontrar gente mais compatível com você, você vai encontrar pessoas, é, você vai atrair pessoas mais calmas, mais inteligentes, e isso vai atrair bons negócios. Eu fui fazendo e realmente, vagarosamente foi acontecendo. E eu estava ainda bem espantado, né, com essa filosofia, como se diz. E eu tinha uma empresa em outra cidade, aí eu voltava para os finais de semana, voltava para casa. E como eu ficava sozinho, só eu que entrava naquela casa, só eu que tinha a chave, eu fazendo Ho'oponopono, no terceiro dia apareceu um doce dentro da geladeira. Ninguém entrou, só eu que tinha a chave. Eu fiquei muito espantado, eu bati uma foto, falei, vou registrar isso daqui. Só que já estava na hora de dormir e eu fui dormir. Só que no outro dia eu fui abrir a geladeira, o doce não estava mais lá. Falei, então, mas pelo menos eu tirei a foto. E quando eu fui olhar no meu celular, não estava mais a foto lá. E eu tinha confirmado, eu tinha batido a foto e estava lá no meu celular. Porém, sumiu da geladeira esse doce e sumiu a foto do meu celular. Eu falei, não, peraí, tá acontecendo alguma coisa. E como eu fui me aprofundando no Ho'oponopono, e o Dr. Hugh Lane, ele falou que ele conversava com as plantas, que ele via duendes. Eu falei, não, então é um aviso que o Ho'oponopono tá dando certo, que essa filosofia tá dando certo. Mas o que aconteceu depois? Eu achei um vídeo de uma, uma moça que faz no Instagram, é a Cris. Ela falou que ela ficava muito nervosa e tal, e eu assim, me identifiquei com ela, e ela falou dessa prática, do Ho'oponopono. Foi a terceira pessoa que eu escutei a falar. Só que ela falou que ela conversou com muitos espíritos depois que ela começou a fazer com o Ho'oponopono. Eu
fiquei um pouco assustado. O que eu fiz? Eu parei de fazer a técnica. Eu fiz mais ou menos um mês e depois desse depoimento dela, que eu assisti o vídeo dela, eu parei de fazer. Aí eu fiquei mais ou menos um mês sem fazer, desliguei da técnica, falei, não, né? E aí eu comecei a ler a lei da atração, esses assuntos que eu gostava também, mas o Ho'oponopono eu tinha deixado de lado. Depois desse depoimento da Cris, que ela falou que tinha visto espíritos. Só que depois de um mês, eu não sei, por cargas d'água, eu falei, vou tentar de novo. Parece que aquele medo foi sumindo, né? Aconteceram muitas coisas legais quando eu comecei a fazer, depois eu parei com medo e eu voltei a fazer o Ho'oponopono. E por que eu voltei a fazer o Ho'oponopono? Que me passou uma matéria que eu vi que o Ho'oponopono você poderia fazer para apostas na Mega, apostas na Loto Fácil. E eu falei, vou fazer porque deu certo a primeira vez que eu fiz. Para outras coisas, fiz aleatoriamente. Só que eu vou fazer específico dessa vez. Tomei coragem, comecei o Ho'oponopono novamente. Porque eu queria ganhar na loteria. Ou que seja, Mega Sena, Dupla Sena. E eu comecei a fazer. Novamente comecei a limpeza, o processo de limpeza. Falando as palavras, sinto muito, por favor me perdoa, te amo, sou grato. E fui fazendo. Aposta, né? Pensava na aposta, ia limpando. Eu pensava eu entrando na lotérica. Porque eu estava lendo o livro da Lei da Atração também. Então eu acabei agregando isso daí. Então eu pensava, eu memorizava, eu entrando, eu pegando dinheiro, só que eu fazia a limpeza com o Ho'oponopono. Sinto muito, por favor me perdoa, te amo, sou grato. E eu fui fazendo, fui continuando a fazer para aposta. E depois que eu estava fazendo mais ou menos uns 25 dias, o que aconteceu? Eu tinha jogado na dupla Sena e eu acertei 4 números. Na época deu R$ 650. Era mais ou menos, eu estava fazendo uns 25 dias. Eu falei, opa, eu vou continuar fazendo. Por quê? Eu queria ganhar o prêmio principal. Eu acho que a gente tem uma... Quando você tem um objetivo, você quer atingir o topo do negócio, né? E eu falei, vou continuar fazendo. E depois de uns 40 dias fazendo, eu joguei na Mega Sena, eu jogava. Só que acabei acertando 4 números novamente, a quadra da Dupla Sena, que é um jogo que eu sempre fazia. Acabei ganhando pela segunda vez. E sempre fazendo o Ho'oponopono. Pela segunda vez que eu ganhei, não ganhei o prêmio principal, foi a quadra. Eu continuei fazendo. Só que aí, mais um, como se diz, o pulo do gato. Eu agreguei outra ferramenta junto com o Ho'oponopono. Porque eu vi uma técnica do copo d'água que até tem no meu canal. Eu falei, eu estava fazendo a limpeza, que eu queria ganhar o prêmio máximo, né? E eu fazia com o copo d'água também na hora de dormir. Só eu enchia o copo d'água e falava, eu preciso ver os números, né? Os números sorteados, os números premiados da Mega Sena, que eu preciso acertar o prêmio principal. Eu tomava água e de manhã você tem que tomar também. Tomar um pouquinho antes, aquele período que você está com sono, que você vai dormir, você toma um golinho. E a hora que você levanta, você toma um golinho d'água. Eu estava fazendo isso também. Porém, eu estava fazendo o Ho'oponopono todos os dias e estava fazendo muito. Estava fazendo muito. Praticamente metade do dia era Ho'oponopono, à noite era Ho'oponopono. Só que eu agreguei esse copo d'água, nessa técnica do copo d'água.